baixar o volume um pouquinho. E agora nós vamos começar a falar a voz me chamar assim, então reconheci o meu Senhor. Falar de vida no universo. Vamos aproveitar esse 3 de abril, Páscoa, né? Sexta-feira Santa, para falar um pouquinho das coisas santas do Evangelho, mas também vamos meditar um pouquinho sobre a pluralidade dos mundos habitados. Pluralidade, quer dizer, a multidão, a quantidade de mundos habitados. Não é só a Terra que é habitada, que tem o privilégio da vida, não. O próprio bom senso já nos diz que não. Que há muitas outras moradas na casa do Pai, não é? E nós vamos escolhendo as moradas desde que o nosso passaporte permita a entrada nessas moradas. Nós não podemos adentrar um mundo feliz se nós ainda merecemos um mundo de provas e expiações. Nós não podemos almejar ainda um mundo regenerado se ainda carregamos conosco muitas imperfeições e que nos caracteriza como um habitante de um mundo dessa categoria, como é a Terra. Um planeta de provas e expiações. Depois a gente põe mais um pouquinho de música no fundo aí. Vamos começar a estudar o tema? Vamos? Mas o que nós queremos dizer hoje é que Jesus vive e que ele nos deu a prova da imortalidade da alma, mostrou a vida eterna, falou do reino dos céus e falou que há muitas moradas na casa do Pai, que é o tema que nós estamos hoje elegendo, mesmo porque tivemos aí uma nave partindo rumo à Lua, a Artemis 2, essa missão espacial da NASA, a Agência Espacial Americana, enviou uma nave tripulada ao espaço, fazia tempo que não fazia isso, né? Desde a Apollo 16, em 1972, não tinha mais esse tipo de missão espacial. E agora voltamos a investigar a Lua, aproximar da Lua, fazer órbitas em torno da Lua, é o que está fazendo a nave espacial Artemis 2. Estamos acompanhando aqui em tempo real a posição da nave. Ela está se aproximando da Lua. Dessa vez ela vai percorrer em torno da Lua, vai visitar a face oculta da Lua, que não é vista por nós aqui na Terra. A gente vê sempre a mesma face. Que a Lua, como um balão cativo, ela está presa à Terra. A Terra exerce sobre a Lua uma atração. Como tem massa maior, a Terra prende a Lua perto de nós, mas o Sol também atrai tanto Terra quanto a Lua. Então há um equilíbrio aí nas forças da lei gravitacional. Então a gente gira num espaço, todo mundo de mão dada junto. Agora a nave vai fazer o movimento em torno da Lua e vai poder fazer fotos, como o telescópio James Webb já vem fazendo, mas agora a nave Artemis também vai fotografar e vai nos mostrar o que há na Lua. Será que há gente vivendo na Lua? Como nós? Ora, é o que eu quero conversar com vocês. Que há vida noutros planetas, isso nós já sabemos. Allan Kardec, quando nos deu a revelação dos espíritos, já afiançou, conforme os espíritos ensinaram, que a vida no universo pulsa em todos os quadrantes. Há vida no universo. A Terra não é o único planeta privilegiado que tem vida, vida humana. Homens orgulhosos podem até pensar que somos os únicos a dominar o espaço, a explorar o espaço. Não, eu tenho certeza que outros seres
habitantes de outros planetas, de outras galáxias, ou mesmo do nosso sistema aqui, também exploram o universo como nós exploramos. E eu acredito até que eles tenham espionado aqui a Terra, com seus discos voadores, vendo como é que é aqui, porque faz parte do aprendizado, do estudo. Então, eu imagino que habitantes mais desenvolvidos que os humanos, embora sendo humanos também, eles venham nos visitar. Aqueles que estão num estágio ainda tecnológico, intelectual, moral, inferior ao nosso, não podem fazer essas explorações ainda, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Mas eu não me surpreenderia se amanhã um OVNI se aproximar da Terra e um ser alienígena disser: homens da Terra, somos os seus irmãos habitantes de Netuno e viemos trazer uma mensagem de paz, falando lá em que idioma será? Ou através de que língua? Ou de sons, ou de sinais? Eu não duvido que isso possa ocorrer ainda aí alguns séculos à frente. Eu até cheguei a compor uma balada que é ano 3000. Um homem no oceano, em sua nave espacial. 5, 4, 3, 2, 1. Um homem no oceano, em sua nave espacial. Todo o corpo da marinha em ação, aviões que sobrevoam o local. E aí vai, depois eu canto mais. Nessa música, eu fico imaginando o dia que uma nave cair no oceano, a gente vai resgatar, e é um homem marciano, ou é um homem de Vênus, ou é um homem de Júpiter, eu acredito. Mas eu não estou falando da minha imaginação, estou calcado, apoiado no Espiritismo. Esta ciência do século XIX, ciência, filosofia e religião, que trouxe uma revelação para nós muito importante. Os espíritos afiançaram a Allan Kardec que planetas, noutros corpos do universo, e que a família universal é do tamanho do universo. A forma humana é a mesma, mais embelezada em uns, mais rústica e feosa em outros, mas a forma humana está presente no universo todo. Eu não me surpreenderia, por exemplo, que os 4 tripulantes aí da Artemis localizem sinais de vida na Lua e mais adiante, quiçá, em Marte. Por quê? Temos por base que há vida nesses corpos celestes, mas a vida difere da nossa. Por quê? A vida assume formas diferentes conforme o planeta. Aqui, nós temos uma vida organizada com base na fotossíntese, que é clorofila, com luz solar, etc. A água é H2O, a constituição dos nossos corpos tem muito do nitrogênio, do zinco, carbono, o que mais? Azoto. É a vida humana, constituída assim. Somos indivíduos com esse peso, estatura média, andamos sobre a Terra, falamos, nos comunicamos através da palavra articulada, somos seres inteligentes, racionais, e na Terra temos um nível de civilização já considerável, que nos faz situar aí na faixa de mundos de provas e expiações.
Não somos um mundo primitivo mais, embora na Terra você encontre homens que estão no estágio recém-saídos da barbárie, né? Ainda em aldeias indígenas nós encontramos homens primitivos, mas a predominância na Terra são homens com certo intelecto, com certa capacidade de civilização, porém ainda com muitos indícios, inclinações para o mal. Ainda vaidosos, invejosos, ainda muito egoístas, fazendo guerras. E ainda é um planeta onde você percebe todas as desigualdades sociais, a fome, a miséria. Allan Kardec, já em O Livro dos Espíritos, na primeira parte, pergunta 55, ele inquire os espíritos se há vida em outros planetas. E a resposta, eu vou dizer textualmente, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Da criação, capítulo 3º, primeira parte, O Livro dos Espíritos. Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Ó, orgulho, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. E aí vai. Esse é o Livro dos Espíritos. Nós não paramos aí. Em o Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, lá no capítulo 3º, há muitas moradas na casa do Pai. Logo de início ele diz, nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições de vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. Não obstante, a forma dos corpos, como em toda parte, é sempre a forma humana. Neste caso, aparece mais embelezada e aperfeiçoada e, sobretudo, purificada em uns, enquanto em outros, mais grosseira, rude, feiosa. Ah? Isso está no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Pai. Por que Jesus falou dessa forma figurada? Ainda há 2000 anos atrás, né, que eu ia falar dos planetas do sistema solar, não dava ainda. Ele falava muitas moradas, ou seja, e nós, donos do passaporte de viajantes da eternidade que somos, conforme o passaporte nosso, nós entramos no mundo que melhor nos aprouver, aquele mundo que é mais apropriado ao nosso estudo, aprendizado. Eu quero ir para Júpiter agora. Não vai dar. Os superiores vão dizer, ainda não. Lá é um padrão de espíritos bons. A grande maioria de Júpiter, nós vamos ver aqui, já vivem num estado muito mais feliz do que o da Terra. Você vai ter que comer muito feijão com arroz ainda, se desenvolver, adquirir mais virtudes, mais caridade, mais amor. Você tem que se adornar daqueles requisitos, aquela túnica de que Jesus falava para participar desse banquete. Por enquanto, o que nós temos direito é esse. É assim que funciona. Estão entendendo a minha comparação? E Allan Kardec diz, olha, os mundos têm escala, tem uma escala de mundos. Tem uma escala de mundos. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Vou ver se eu tenho aqui uma imagem. Tem uma escala de mundos, tem. Se eu não me engano, Júpiter é o maior só para falar aqui do sistema solar nosso. Júpiter é o maior dos planetas e é também o mais avançado, intelecto, moralmente. Eu tenho aqui, inclusive, 2 habitantes de Júpiter falando conosco. Kardec obteve essas comunicações, publicou-as na Revista Espírita. E percebeu
que aquelas declarações condiziam com o que os espíritos superiores já haviam demonstrado. É isso mesmo. Júpiter tem um tamanho que é mais de 1.000 vezes, 1.300 vezes maior que a Terra. É o maior dos planetas. Tem muitos satélites, acho que 10 ou 11 satélites. A sua órbita não é tão rápida como a da Terra, porque ele é maior, ele está mais distante do Sol. Isso não afeta a questão da energia, porque a fonte de energia solar não é a única em Júpiter. Os espíritos dizem isso. As estações são mais amenas, porque a Terra tem um eixo inclinado, o Júpiter nem tanto. Então, a claridade solar sobre Júpiter é mais ou menos distribuída ao longo de todo o ano orbital, podemos dizer assim, a translação de Júpiter em torno do Sol é demorada e praticamente o planeta recebe uma quantidade de sol e luz e calor equânime, de modo que as estações praticamente não diferem muito. Pode-se dizer que há uma primavera eterna em Júpiter. Os seus habitantes são tipos muito mais leves do que nós, mais altos, vivem um tempão. A morte não é dolorosa nem penosa, eles nem temem a morte. Ir para o mundo espiritual e vir para o mundo físico, para eles é um processo não natural. Eles já entendem isso, não se chocam com essa realidade. Eles têm leis que regem lá a sociedade deles, mas não precisa de leis penais, não há crime. Tem classes sociais, mas há uma solidariedade entre elas. Os que têm mais ajudam quem tem menos, porque ainda há diferença intelectual, moral entre os habitantes, mas predomina os bons. Se não bons, pelo menos espíritos já regenerados, né? Que é o que a gente gostaria de ser, pelo menos regenerados. Mas há mundos primitivos. Na doutrina espírita, eu li, posso dizer que foi um artigo de Allan Kardec, Marte estaria numa condição inferior à da Terra. Marte. Mas a Vênus seria superior à Terra, Júpiter superior. Saturno, um planeta também, em melhores condições do que a Terra. Curioso, né? Mas há vida nesses planetas? Até na Lua diz que há. Espíritos nós sabemos que estão em toda parte. Eu estou me referindo a espíritos encarnados, vivendo uma vida corpórea. Só que a vida corpórea num planeta é diferente da vida corpórea no outro. É isso que nós precisamos entender. A vida aqui na Terra está organizada em cima de certos parâmetros. Em outros planetas, a vida pode ser mais leve, mais tênue, a matéria menos grosseira. Nós podemos chegar em Marte e não enxergar ninguém, ou eles não nos enxergarem. Podemos chegar em Vênus e não reconhecer ninguém. Não tem ninguém em Vênus, e tem. Podemos chegar em Júpiter, passear no meio dos jupiterianos e dizer, não tem ninguém aqui. E os jupiterianos podem nos ver e falar aqui, aos terráqueos aqui, ó. E para chegar a essa análise, os espíritos disseram, olha, vocês estão vendo aí na Terra seres vivos vivendo em meios apropriados ao seu meio. O peixe vive na água. Se você não soubesse que há peixes na água, você ia falar, como? Não pode, vai morrer com falta de ar. Não dá para respirar dentro d'água. Mas o peixe tem guelras e um sistema respiratório que lhe permite ficar na água. E os anfíbios, que podem ficar tanto na água quanto na terra? E os pássaros, que dizer dos pássaros? Eles voam, mas como eles se sustentam no ar? Nós demoramos muito tempo para descobrir como é que uma nave poderia ficar no espaço sem cair. Ela teria que ser mais leve do que o espaço que ela desloca. Aí surgiu o avião. Vejam, até descobrirmos a lei gravitacional, nós ficávamos com aqueles fantasmas na cabeça. A Terra é redonda, quem está do lado de baixo vai cair. Imagine, se a Terra é redonda
Quem está do lado de baixo são os antípodas, vão ficar de ponta cabeça. Mas hoje, conhecendo a lei gravitacional, a gente entende. O que mais que eu trouxe? Eu estou tentando aqui demonstrar que, por mais ficção que faz, esse livro é interessante, Cartas de uma Morta. Escrito por Maria João de Deus, mãe do Chico. O Chico, quando desencarnou, aliás, ontem foi 2 de abril. Nós comemoramos aí o aniversário do Chico. Ele estaria completando 126 anos. Chico, com 5 aninhos, ele perdeu a mãe. A mãe faleceu, mas ele olhava para a mãe dele e falava, parece que está dormindo. Ela já tinha dito, olha, meu filho, eu vou morrer, mas você não fica assustado. É que eu vou estar dormindo, tá? E o Chico não só viu a mãe morta, como também viu a mãe em espírito. Veio visitá-lo. Meu filho, tenha força, tenha fé. Ele estava sendo cuidado pela madrinha, sofrendo, sendo maltratado. Mas ela dizia, tem paciência, isso passa. Eu vou estar sempre aqui te visitando. E aquilo passou. O pai do Chico contraiu novas núpcias, casou-se de novo. E a madrasta do Chico, Eulália, foi uma boa madrasta. Cuidou de todos os filhos do pai de Chico com muito amor e especial amor pelo Chico Xavier. E Chico também amou muito a sua madrasta, Cidália. Mas quando o Chico já estava um rapazola, ele já estava aí com seus 25 anos, 1935, ele já havia publicado Parnaso de Além Túmulo, já era um médium reconhecido em Pedro Leopoldo e até com certa fama, como um médium importante. E ele recebe um livro ditado por sua mãe, Maria João de Deus. Ela vem contar a ele sua visita ao planeta de Saturno. Diz ela que já pertence a esse planeta, não está reencarnada mais na Terra. Então, vejam aí, ela já tem o passaporte para habitar mundos melhores do que este, porque é um mérito dela, é o seu adiantamento moral que carimbou esse passaporte dela, que nós ainda não temos. Há muitos outros espíritos de elevada hierarquia encarnados aqui na Terra que poderiam também já não estar reencarnando aqui, mas assim querem, por amor a nós, os terráqueos, amor aos que estão aqui, por verem nós de uma maneira como colegas, amigos, irmãos, e querem lutar pelo nosso progresso, então aceitam reencarnar entre nós. São espíritos missionários, são poucos. Porque se eles fossem maioria, a Terra seria já um planeta bem melhor do que esse. Talvez já estivesse na condição de planeta regenerado, mas não é o caso. A maioria dos espíritos que estão aqui somos imperfeitos. Kardec, é bom até que se diga, ele colocou, isso está eu acho que no Evangelho é a ordem, a escala espírita. Ele mostra que os espíritos, perdão, está no Livro dos Espíritos, que os espíritos estão assim, vamos dizer, grosseiramente, distribuídos em espíritos puros, primeira ordem, segunda ordem, espíritos bons, terceira ordem, os imperfeitos, somos nós. Dentro de cada classe dessa, você tem as nuances. Entre os puros, não, puro é puro, está lá, nos mundos felizes, os mundos angelicais, os mundos celestes, colaborando de perto com Deus como co-criadores. Mas no mundo dos bons, nós temos ordens, umas nuances, até que chegamos no mundo dos imperfeitos, com muitas classes. Kardec numerou 12 classes. Imagina, então, a 12ª classe da ordem dos imperfeitos. Corresponde a quê? Aos bárbaros, aqueles espíritos recém-saídos das mãos de Deus, carregando ainda
muitas imperfeições, ainda com egoísmo num grau máximo. É isso que nós estamos fazendo, passando essa escala, degrau a degrau, sair da ordem dos imperfeitos, entrar na ordem dos espíritos bons, merecer, assim, reencarnar num mundo melhor que a Terra. E a Maria João de Deus ditou esse livro. É uma experiência, ela fala como são os habitantes de Saturno. Ela conta também como é Marte. Ela visitou Marte e, segundo informações, Marte estaria ainda mais atrasado do que a própria Terra. Eu fico pensando, será que Artemis vai chegar a Marte? Nos telescópios, nas fotografias, Marte parece um mundo estéril. Tem montanhas, tem relevo, inclusive um relevo curioso, parece que tem canais. Eu me lembro que ainda no colégio, no ginásio, a gente estudou os canais de Schiaparelli, o cientista que viu que Marte tem canais infiltrados que levaria água para o interior de Marte. E aí? E se tem vida no interior de Marte? Que para Kardec, os espíritos podem habitar o núcleo dos corpos celestes, na parte líquida, na parte gasosa, na parte atmosférica. E essas informações vieram de Maria João de Deus. Ela não escreveu mais, a gente não tem outros livros dela. Esse foi o único livro que ela publicou. O que mais? Mas também vieram espíritos de Júpiter e deram mensagens aqui para os médiuns da Terra à época de Allan Kardec. E Allan Kardec publicou na revista de março de 59 a comunicação dada por Bernard Palissy, que depois daria outras comunicações. Essa não foi a única. Nessa primeira, ele se apresentou, não foi Kardec que o entrevistou, que o evocou, essa comunicação veio de uma outra localidade. Kardec não conheceu pessoalmente o médium que recebeu a mensagem, mas viu que a mensagem era condizente, compatível com o ensino dos espíritos, e ele publicou. Eu até fiz um resumo, de cabeça dá para dizer, o espírito pergunta quem é você, né? Bernard Palissy. Você viveu na Terra? Sim, século XVI, nasceu em 1510, morreu em 1539. Foi uma espécie de Leonardo da Vinci, o Palissy. Ele fazia trabalhos artísticos em cerâmica, era um oleiro. Aí, um trabalho em cerâmica. Diz que o mérito dele foi que ele conseguiu copiar, imitar a cerâmica chinesa, aqueles trabalhos em porcelana. Mas ele era também um engenheiro hidráulico, ele era também pintor, desenhava, era uma espécie de arquiteto, desenhava muito bem aqui na Terra. E depois passou a mandar para nós desenhos de Júpiter, das cidades de Júpiter. Isso causou em nós, assim, uma coisa muito interessante, né? Eu estou tendo aqui luz, a luz mudando. É porque aqui é o entardecer, né? Eu estou com a janela aberta, eu estou vendo uma linda tarde, estou vendo uma paisagem muito bela pela janela. Então, as luzes aqui estão dando um efeito especial em nós. Estou falando de Palissy. Palissy, ele conta que Júpiter tem uma organização social, tem povos, países, né, nacionalidades, como aqui na Terra, mas que vivem bem, não há guerra, não há leis penais, porque não há crimes. E também não há miséria, porque as classes que estão mais abastecidas socorrem aquelas mais carentes. Olha aí, não estamos falando em pobreza, estamos falando em suprir uma classe, supre a outra. A língua articulada ainda é usada, mas os seres são muito mais leves, muito mais esbeltos, bonitos, elegantes, mais altos, vivem há cerca de 5 séculos. Ele tomou o século nosso como medida. Para nós fica uma coisa muito estranha, mas o tempo é outra conotação. A gente tem uma noção de tempo
às vezes demorado, mas em outros planetas o tempo é muito mais rápido. Depende do quanto você faz com uma unidade de tempo. Então, Bernard Palissy, ele contribuiu muito, voltou a dar comunicações, deixou desenhos de cidades em Júpiter, mas não foi o único. Mozart, o grande músico, Salzburg, também veio e, atendendo à evocação de um outro músico, médium, ele conversou longo tempo com esse médium, falou, olha, aqui em Júpiter a música é divina. Nós adoramos a música dos imortais aqui, né? Mas a música daqui é divinamente superior. A música no sussurrar das folhas, no vento, você ouve a música, a melodia está em tudo, nos pássaros, em tudo, na natureza. Não dá nem para a gente traduzir o que ele quer dizer. Sede bons, diz o Mozart, nessa linguagem informal. Sede bons, progrida, faça valer aí o teu esforço de aquisição de qualidades morais enobrecedoras e venha habitar Júpiter. Venha fruir a aventura de um planeta como este. No entanto, ninguém lá está parado, está trabalhando, todo mundo trabalha. Trabalhar, aliás, é algo agradável de fazer. Bom, vamos ver. Pá, 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 pá. Lá, 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 lá. Bem, meus amigos, eu quero dizer isso para vocês. Há vida, há espíritos encarnados em todos os globos. Pode ocorrer deles também virem nos visitar. Se eles tiverem condição de desenvolvimento tecnológico, se são superiores ao habitante da Terra, eles podem ter máquinas muito mais aperfeiçoadas do que as nossas para virem até aqui, espiar, dar um giro em torno da Terra, faz um tchau e vai embora. Por quê? Há interesse em trocar informação com alguém da Terra? Em espíritos, nós nos comunicamos. Veja, vem um espírito lá de Júpiter e comunica com o médium aqui. Beleza. Agora, o ET de Júpiter pode falar com a Terra? Depende, nós temos como decifrar o seu vocabulário. Há como estabelecer esse jogo. Eles têm condição de entrar na nossa atmosfera e se locomover na nossa atmosfera pesada. Nós não temos condição de entrar na deles. Eles não têm condição de entrar na nossa. Às vezes tem. Quando você quer mergulhar no mar, o que você usa? Escafandros. Você quer ir à Lua, você usa também toda essa parafernália de roupa. Você viu como os tripulantes da Artemis estão vestidos? Eles têm uma roupa, uma indumentária, que é uma coisa que parece um automóvel. Aqui num bolso eles têm oxigênio, aqui eles têm alimento, aqui atrás eles têm um compartimento para recolher os dejetos. Então a roupa praticamente vai suprir todas as necessidades desses astronautas enquanto eles estiverem e estão, nesse momento, aí viajando o espaço. Tem mais? Tem. Deixa eu ver o que eu... Allan Kardec apresentando os mundos, né? Mundos imperfeitos, os mundos dos bons, o mundo dos espíritos puros. Esses espíritos, ora, principalmente aí os bons, podem estar habitando mundos mais desenvolvidos do que a da Terra, mas também podem entrar aqui na Terra, reencarnar aqui como missão. E dar um empurrão, um impulso. Nós somos, então, podemos nos considerar imigrantes, alienígenas aqui na Terra, porque provavelmente nós já habitamos mundos diferentes do que este. Muito provavelmente já galgamos a nossa evolução vivendo em mundos primitivos. Até que chegou um momento que nós podíamos viver na Terra, é um planeta de provas e expiações. Aqui é condizente com o nosso adiantamento. Aqui estamos
E amanhã poderemos obter passaporte para ingressar em mundos mais desenvolvidos. Não obstante, a Terra não será sempre um mundo de provas e expiações, porque ela também cumpre uma escala evolutiva. Os espíritos que aqui habitam podem se tornarem bons e permanecerem aqui, uns ajudando os outros, e fazer a Terra passar a um grau de mundo regenerado, por exemplo. Isso não significa que acabarão os mundos de provas, porque o universo está cheio de mundos dessa categoria. No próprio sistema solar, provavelmente Marte também pode ingressar na classe de mundo de provas e expiações, se é que já não está. Bem, a Artemis está voando, ela vai sobrevoar a Lua, ela vai ver o lado oculto da Lua, ela pode dizer que viu água, como Chico Xavier já o disse. E nós continuamos cantando. Um homem no oceano, em sua nave espacial, todo o corpo da marinha em ação, aviões que sobrevoam o local. 5, 4, 3, 2, 1. É um homem marciano que a Terra então vem visitar. E nem que chegue por engano até aqui, mesmo assim tem que voltar. Somente lá é seu lugar. Man of words, we are the people who comes from Mars. 5, 4, 3, 2, 1. Um homem no oceano, em sua nave espacial. E aí vai. Quem quiser ver no canal Rubens Toledo, vocês podem encontrar essa música e muito mais. E eu termino. Fiquem em paz, uma feliz Páscoa. Jesus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Com mais um. A vida continua. Eu te espero. Tchau. Eu te procurei na noite, entre os barcos na areia, e não vi ninguém ali. Mas o pescador que me transportou levou-me até ti, e aqui estou. Quero te lavar, os teus pés secar, com os meus cabelos quero te abraçar e te envolver